Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mauro Miranda, a gente vai falar agora sobre o tópico 9 do curso preparatório para o exame Ancord. A gente vai falar sobre fundos de investimento, tá? Esse tópico são 4 questões que vão cair na prova, tá? Ele não tem um mínimo necessário para você passar no tópico, mas é um tópico, de novo, 5% da prova, 4 questões dentre as 80, e vale a pena você prestar muita atenção para acertar essas questões lá na hora da prova. A gente vai fazer alguns blocos aqui diferentes, e em um deles a gente vai falar bastante sobre algumas características específicas às diferentes classes de fundos de investimento. Isso é um tópico que costuma bem ser cobrado em prova, então você vai precisar lembrar de alguns percentuais. A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos tributários, tá? E outras coisas interessantes aí que a gente tem na nossa instrução 555 da CVM, que é a instrução que rege fundos de investimento, tirando os fundos especiais, que a gente tem um tópico separado sobre isso, é o próximo tópico desse curso, mas fundos 555 regem aqueles fundos mais conhecidos, talvez, do grande público, tá bom? Então vamos aqui na tela dividida começar nesse material sobre fundos de investimento. Fundo de investimento no Brasil já existe há algum tempo, tá? Isso aqui é um breve histórico. Lá em 1957 foi criado um fundo chamado CRE5. Ele foi o primeiro fundo de investimentos no Brasil. Tinha como objeto, claro, o desenvolvimento do país, aquela época, uma época de criação de infraestrutura no Brasil, e aí esse fundo veio para justamente ser uma primeira tentativa, né, de comunhão de recursos ali para investir em atividades relacionadas à criação de infraestrutura e de crescimento e desenvolvimento do país. Mas é algo bem incipiente ainda, né? Lá naquela época, ainda sem a estrutura, claro, que né, nem próximo do que o que a gente tem hoje em dia. Nos anos 60, em 1964, a gente teve a Lei 4595, que foi aquela que justamente criou o Sistema Financeiro Nacional, criou o Conselho Monetário Nacional, começou ali a criar, né, as bases do que a gente tem hoje como sistema financeiro no Brasil, e claramente criou também o Banco Central do Brasil. Em 67, logo depois disso, você teve a criação dos chamados Fundos 157, né, assim denominados porque tinha um Decreto-Lei 157, que criou fundos fiscais de investimento em renda variável. Eram fundos que concediam algum benefício fiscal para os cotistas, e tiveram seu sucesso aí durante algum tempo, até que foram extintos algumas décadas depois. A CVM, nossa Comissão de Valores Imobiliários, que hoje fiscaliza fundos, a gente bem conhece o trabalho da CVM, ela só foi criada em 1976. Tá? Em 76, pela Lei 6385, ela foi criada, e aí a fiscalização dos fundos começou a passar para a CVM. Antes o Banco Central estava muito envolvido com isso. Isso perdurou até o início dos anos 2000 para alguns fundos ainda, mas a partir dali dos anos 2000 a gente já tinha a CVM como sendo o órgão, a autarquia que cuida da supervisão, fiscalização de fundos de investimento no Brasil, tá? Mas ela foi criada em 76. Dando um grande pulo aí, né, a gente viu algum desenvolvimento e abertura de mercado de capitais no Brasil nos anos 80, começou, quer dizer, a partir de 85, abertura de mercado, abertura da economia mais no início dos anos 90, Plano Real em 94, a gente começou a ver as bases macroeconômicas ali para um desenvolvimento de um mercado de capitais e para o desenvolvimento de um mercado de fundos também mais robusto do que o que a gente tinha antes. Em 2004, a CVM publicou a Instrução 409. A Instrução 409, que era a instrução que basicamente dava todas as informações e dava todas as regras de como fundos de investimento devem funcionar ou deveriam funcionar. Tá? Então ela meio que unificou essas regras de constituição, administração, funcionamento e divulgação das informações de fundos de investimento. Instrução 409 em 2004. Essa instrução foi revogada, ela não foi alterada, ela foi revogada pela Instrução 555 da CVM, que foi publicada em 2014 e teve efeitos a partir de julho de 2015, tá? Mas ela foi publicada em 2014, e essa é a instrução que hoje em dia rege tudo isso que eu comentei agora, constituição, administração, funcionamento de fundos de investimento no Brasil.
tá? Ela veio aprimorar e simplificar algumas regras dos fundos. No material da Ancord, você pode ainda achar menção à instrução 409, tá? Mas o que acontece é que essa instrução, como eu falei, foi revogada, o que vale é a instrução 555, tá bom? E é com base nela que a gente apresenta esse material aqui, tá? Algumas definições importantes, tá, sobre fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? Nada mais é do que uma comunhão de recursos, um pool de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros. Isso é um fundo de investimento. Esse fundo de investimento, ele pode ser, como a gente chama, de condomínio aberto ou de condomínio fechado, ou seja, um fundo aberto ou um fundo fechado. Qual é a grande diferença entre fundo aberto e fundo fechado? Fundo aberto é aquele em que, por exemplo, você via o home banking, né, você acessa o seu banco e você pode escolher aplicar o seu dinheiro, tem lá normalmente uma oferta de fundos ali para você adquirir via seu banco ou, né, de outra maneira que você tenha, via um home broker que você tenha. O que acontece quando você investe o seu dinheiro naquele fundo ali, por exemplo, que está sendo oferecido via seu banco? Olha, você está, na verdade, comprando cotas que estão sendo emitidas por aquele fundo, tá? Para que você compre. Aquele fundo criou as cotas para você adquiri-las e, portanto, investir naquele fundo. Daqui a 3 meses, quando você resolver sair daquele fundo, você vai querer resgatar o seu dinheiro. Aquelas cotas, então, são basicamente, né, destruídas e o fundo devolve o seu dinheiro. Então, há uma criação e destruição de cotas ali, conforme os investidores vão comprando ou vendendo cotas, ou vão investindo ou saindo do fundo. Isso é bem diferente de um fundo fechado. Um fundo fechado, não há esse resgate de cotas, né? O fundo fechado, ele não permite que você compre a cota e depois retire seu dinheiro de lá e aquelas cotas, né, são canceladas. Não é assim que funciona num fundo fechado. Então, um fundo fechado, para você poder sair do investimento, você tem que vender as suas cotas para alguém. A gente vai falar sobre fundos imobiliários no próximo tópico, mas o fundo imobiliário é um exemplo clássico, né? Tem fundos imobiliários que são negociados lá na bolsa e você pode simplesmente comprar e vender, sair, né, do seu investimento via bolsa. Mas quando você vende a cota do fundo, não há uma destruição das cotas, elas simplesmente passam de mão, né, saem da sua mão, vão para outro investidor, né? Não é um resgate das cotas junto ao fundo, tá? Então essa é a grande diferença entre fundo aberto e fundo fechado. No fundo aberto, os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas conforme tiver estabelecido no regulamento. No fundo fechado, essas cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo, se tiver, porque também tem fundo que tem prazo indeterminado de duração, e aí essas cotas trocam de mão no mercado secundário, tá bom? Falamos sobre a aplicação em ativos financeiros, né? O que são esses ativos financeiros? Então, títulos da dívida pública, contratos derivativos, ações, debêntures, né? Títulos de emissão de empresas, cotas de fundos de investimento, títulos de emissão de instituições financeiras, um CDB, por exemplo, um certificado de depósito bancário, títulos e contratos diversos que podem ser aceitos para investimento. Então, esses são os ativos financeiros que são adquiridos por fundos de investimento no Brasil. Legal. Avançando mais um pouquinho, a gente precisa entender um pouquinho como funcionam as diferentes atividades dentro de um fundo, né, ou na administração de um fundo. Quando a gente fala administrador de um fundo, ele é a entidade responsável legalmente pelo fundo, responsável perante a CVM pelo fundo, tá? É essa entidade, esse administrador que constitui o fundo, presta informações à CVM e contrata os prestadores de serviço que vão trabalhar para o fundo, contrata esses prestadores de serviço. O gestor, né, aqui embaixo, ó, o gestor é um desses prestadores de serviço. Ele vai tomar decisões de compra e venda dos ativos, né, da carteira do fundo, mas não é ele que é o responsável legal perante a CVM, apesar dele ter as suas responsabilidades legais, mas não é ele que é o comandante geral, vamos dizer assim, do fundo. Esse é o administrador. O administrador é a figura máxima ali do fundo de investimento. Então, o gestor é um potencial
terceiro contratado para exercer a atividade de gerir o fundo. Temos também um custodiante, que é responsável pela guarda dos ativos do fundo, onde vai, ele que vai custodiar os ativos do fundo. Um distribuidor, responsável pela distribuição dessas cotas do fundo, para o público investidor. Claramente um auditor independente, como a gente vai ver mais adiante, é preciso que o fundo gere suas demonstrações contábeis e elas vão ser auditadas por esse auditor independente. Ele vai emitir parecer sobre a demonstração da movimentação do patrimônio líquido, ele vai verificar ali a contabilidade do fundo, tá? Mas eu quero que você se lembre que o administrador é o responsável legal pelo fundo, é ele que vai responder perante a CVM, principalmente, sobre o fundo, tá? Essa tela aqui mostra um pouquinho essa agregação dessas funções e responsabilidades de um fundo de investimento. Legal. O que o administrador e o gestor não podem fazer? O que é vedado a eles em nome do fundo? Isso tem uma página bem grande lá, ou duas, sobre isso na instrução 555, ou seja, o que não pode ser feito pelo administrador e pelo gestor de um fundo. Primeiro, receber depósito em conta corrente em nome do fundo. Não pode fazer isso. Contrair ou efetuar empréstimos, exceto quando autorizado pela CVM, mas eu quero que você se lembre, não pode contrair ou efetuar empréstimos em nome do fundo. Prestar fiança, aval ou aceite, ou seja, usar o fundo para isso. Vender cotas à prestação, parcelar, fazer um plano de parcelamento ali de cotas, não dá para fazer isso. Prometer rendimento pré-determinado aos cotistas, vou deixar isso bem ressaltado aqui, um fundo não pode prometer rendimento pré-determinado aos cotistas. Não pode realizar operações com ações fora do mercado organizado. Tem algumas exceções aqui, por exemplo, uma distribuição pública, um exercício de preferência, quando você fala de direito de preferência dos acionistas, de acordo lá com a lei das SA 6404, então, na hora de exercer esse direito, ok, isso está fora talvez do mercado organizado, legal, isso é uma exceção aqui. Conversão de debêntures conversíveis em ações, você tem uma debênture conversível, você decide trocar essa debênture conversível por ações, então tudo bem, isso é uma exceção. Exercício de bônus ou alguma outra situação que exige uma autorização da CVM, mas em geral, o administrador e o gestor do fundo não podem realizar operações com ações fora do mercado organizado. Eles também não podem utilizar recursos do fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras de cotistas ou praticar qualquer ato de liberalidade. Basicamente, isso aí pega todo o resto, Quer dizer, é importante que o administrador e o gestor façam aquilo ali que está no script, aquilo ali que é autorizado pela instrução CVM 555 e também pelo regulamento específico do fundo. Tá? Então, essas são as vedações listadas pela 555. Obrigações do administrador. O que um administrador precisa fazer? O que é o papel dele ali e ele tem que cumprir para demonstrar para a CVM que ele está agindo ou atuando como deve atuar um administrador? Manter a documentação do fundo em ordem. Solicitar, se for o caso, a admissão das cotas do fundo fechado à negociação em mercado organizado. Então, a gente está falando de fundo fechado aqui. Então, pagar a multa cominatória por cada dia de atraso no cumprimento de prazos, a gente vai ver um pouquinho sobre essa multa mais à frente. Elaborar e divulgar informações aos cotistas e as demonstrações contábeis é responsabilidade do administrador também. Manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços do fundo. Custear as despesas com elaboração e distribuição do material de divulgação. Cabe a ele, administrador, fazer isso. Importantíssimo, manter serviço de atendimento ao cotista. Tá? Tem que ter um serviço de atendimento ali para o cotista ligar, mandar um e-mail ou ir pessoalmente e perguntar, vem cá, o que está acontecendo com essa cota, como funciona, para entender, para que o cotista possa ser então atendido ali pelo administrador. Observar o regulamento do fundo e cumprir as deliberações da Assembleia Geral. Fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo. É isso que o administrador tem de obrigações. Ele precisa realmente cumprir isso aí, minimamente, para poder atuar ou mostrar que está atuando bem como administrador de um fundo. Tá certo? Legal.
Continuando aqui sobre segregação de funções e responsabilidades, o administrador e o gestor devem conjuntamente verificar as políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do fundo aberto seja compatível com prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate e o cumprimento das obrigações do fundo. Tá? Então, é importante que o administrador e o gestor trabalhem conjuntamente para observar o que eles precisam, né, fazer para que a liquidez do fundo, né, seja compatível com prazos que estão previstos no regulamento e cumprimento de obrigações. Para fazer isso, o administrador e o gestor têm que observar pelo menos o seguinte: a liquidez dos diferentes ativos financeiros no fundo, as obrigações do fundo, incluindo depósitos de margem e outras garantias, os valores de resgate esperados em condições ordinárias, ou seja, quanto que vai ter de resgate num determinado fundo, né, em condições normais. Claro que numa corrida a resgate ali ao fundo é outra história, mas em condições normais, o quanto deve ter de resgate no fundo, e o grau de dispersão da propriedade de cotas. Quanto mais concentrada tiver ali a base de cotas de um fundo, né, talvez mais problemas de liquidez venham a acontecer. Se tiver muito disperso, muitos cotistas ali naquele fundo, fica mais tranquilo, talvez, para o administrador e para o gestor pensarem na liquidez desse fundo, e aí, caso tenha algum resgate ali, que comumente acontece, como é que eles vão lidar com isso. É diferente de ter um cotista que tem um percentual muito grande do fundo, e aí exige o resgate, e aí claramente pode trazer um problema de liquidez. Ok? Legal. Como é que isso aqui pode cair na prática? Bom, uma pergunta como essa, né? O responsável legal pelo fundo é quem? Gestor, administrador, custodiante ou o auditor independente? Então agora você já sabe, né, que é letra B de bola. O administrador do fundo é o responsável legal por esse fundo, é aquele que vai responder perante a CVM pelo fundo. Tá certo? Então, letra B de bola é o gabarito dessa questão. Uma outra questão que pode cair também é: a escolha dos ativos que devem compor a carteira de um fundo compete a quem? A gente viu ali na segregação de responsabilidades e o que cada um faz, né? Essa escolha de ativos deve ser responsabilidade do gestor, é para isso que ele é contratado, né? Ele é o responsável pela compra e venda dos ativos, é ele que vai definir o que entra na carteira desse fundo como um terceiro contratado pelo administrador. Tá certo? Bom, a gente fica por aqui nesse bloco, a gente volta já já com outras informações, outros dados e outros conhecimentos importantíssimos para essa prova nesse tópico de fundos de investimentos.